Olá, boa tarde para você que nos acompanha de qualquer parte do mundo. Consulta ao doutor de hoje, você já sabe, vai falar de tumores cerebrais. Você tem dúvidas? Quer alguma informação? Então aproveita, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Sua participação também é muito importante e é muito bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@hittv.com.br. Eu lembro sempre que por e-mail você aproveita, sugere um tema, faz suas perguntas que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Hoje quem está aqui comigo é o Dr. Lucas Vasconcelos. Ele é neurocirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutor, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para começar, então, o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é um tumor cerebral. Sim. O tumor cerebral, ele é uma proliferação de células dentro do sistema nervoso central. Essas células podem ser as próprias células do sistema nervoso central, os neurônios, as suas bainhas, as suas membranas, ou pode ser uma metástase, uma célula de fora do sistema nervoso central que migrou para dentro e começou a se multiplicar de uma forma acelerada. De um tumor de uma outra parte do corpo, é isso? Perfeitamente. Tá, isso é a metástase. Isso seria a metástase cerebral, enquanto os outros seriam os tumores primários do sistema nervoso central. Tá. Agora, como é que a gente percebe que tem um tumor cerebral? Tem sintomas clássicos ou a doença pode se evoluir rapidamente sem nenhum sintoma? Muitos tumores se desenvolvem sem nenhum sintoma, mas o mais frequente, a queixa principal do doente é um déficit motor, principalmente uma fraqueza em um lado do corpo. Só que é um déficit motor diferente de um derrame cerebral, daquele famoso AVC, que é um déficit súbito. Geralmente, o déficit no tumor cerebral é um déficit progressivo, em torno de 10, 15 dias, às vezes até mais lento, que ele vai se instalando progressivamente. O segundo sintoma, que é muito comum, é a dor de cabeça. É uma dor de cabeça muito forte e um pouco diferente da cefaleia tradicional, como uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional. É isso que eu ia perguntar. É diferente, então, a dor de cabeça normal ou que é uma enxaqueca, que pode ocasionar, pode ser um sintoma de um tumor cerebral? Sim. A dor de cabeça, por exemplo, de uma enxaqueca, é uma dor de cabeça hemicraniana, ou seja, ela dói de um lado do crânio, um lado da cabeça. É uma dor de cabeça pulsátil e muito mais frequente nas mulheres e principalmente no período menstrual. Já a cefaleia por um estresse, por uma tensão, é uma dor de cabeça mais frontal na testa no final do dia. Enquanto que a cefaleia por um tumor cerebral é uma cefaleia crônica, que se estende por vários dias sem melhora. É uma dor de cabeça que, em muitos casos, faz o paciente acordar à noite. Então, é mais uma cefaleia noturna. E não há melhora com os medicamentos. Pelo contrário, ela vai evoluindo, piorando e, muitas vezes, levando o paciente a vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Uma coisa é fato, quando a pessoa sente dores de cabeça, tem que procurar o médico. É a melhor indicação e a melhor coisa a ser feita. Tá. Se for uma cefaleia, excelente, tem medicamentos para isso, acredito eu. Claro. Faz esse controle, então, às vezes algum alimento que você não pode consumir, sim, enfim. Mas a pessoa segue a vida normal. Perfeito. Agora, quem tem um tumor, qual é o procedimento? Depende muito do tumor. Vamos falar então dos tipos? Vamos. Tá. Bom, primeiramente, os mais comuns hoje, com o envelhecimento da população, com esse boom, com essa epidemia de tumores que a vida moderna está tendo e que a população hoje em dia tem apresentado, com maior número de diagnósticos e o envelhecimento da população, são as metástases cerebrais. Então, em torno de 55% a 60% dos tumores no sistema nervoso central são metástases, ou seja, tumores que nascem em outro local do corpo e migram, principalmente pela corrente sanguínea para o cérebro. Qual a porcentagem que o senhor disse? Em torno de 55% a 60% destes tumores. O mais comum local de origem de uma metástase cerebral é o pulmão. Então, a alta prevalência de câncer de pulmão faz com que seja o principal, seguido pelo tumor de mama, principalmente nas mulheres, tumores renais, gastrointestinais
e até tumores de pele, como os melanomas, podem migrar e gerar um tumor cerebral. Dá para evitar essa metástase? Dá para evitar com um diagnóstico precoce do tumor de origem. Se um paciente apresenta um tumor de mama, na fase inicial, é operado, é tratado, é curado, não vai haver uma metástase cerebral. Porém, com as dificuldades no diagnóstico, muitas vezes quando o paciente chega ao especialista já no estado avançado, a possibilidade de cura é menor e a maior possibilidade de uma metástase cerebral. Outros tipos, então. Isso. Então, esses são os principais tumores no sistema nervoso central. Depois, temos os tumores de origem do próprio tecido cerebral, né? Os principais deles são os gliomas, são tumores que nascem de uma proliferação das próprias células do sistema nervoso central. Então, o mais maligno de todos, o glioblastoma multiforme, é uma multiplicação das células gliais do sistema nervoso central. Os tumores, então, quando são de origem do sistema nervoso central, eles ocorrem principalmente nos pacientes mais idosos e vem com aquela história arrastada de um déficit motor, de uma fraqueza, de uma dor de cabeça mais crônica e que não melhora com os medicamentos simples. Tá, a gente falou, então, desse boom, então, de tumores cerebrais. É pelo quê? Pelo diagnóstico hoje que é mais fácil, ainda bem? Ou alimentação, estresse, o que pode causar esses tumores? São várias teorias, não se sabe ao certo o porquê. Alguns especulam quanto ao uso de aparelhos celulares, né? O alto número de antenas de televisão, rádio, né? O paciente hoje está muito exposto a fatores carcinogênicos. A própria alimentação com excesso de hormônios, com excesso de agrotóxicos. O estresse também é um fator que tem sido muito estudado e são fatores da vida moderna e principalmente o envelhecimento da população. Quanto mais velho o paciente é, maior a chance dele apresentar um tumor. Tá? E junto com isso, a evolução tecnológica que faz com que você diagnostique muito mais e dê a prevalência tão alta como tem tido hoje. Vamos falar um pouquinho, então, dessa alimentação. O que a gente deveria evitar? Bom, sempre uma alimentação saudável, né? A gente tem muito em mente a alimentação mediterrânea, rica em verduras, em azeites, em tomates, que são fatores antioxidantes. Então, já se sabe que uma população que vive à base de fritura, de alimentos muito gordurosos, vão ser mais propícias a desenvolver tumores e alterações cardíacas também. Enquanto que populações que ingerem uma alimentação mais saudável, rica em verduras, frutas, legumes, são fatores antioxidantes e que fazem com que haja uma prevenção dos tumores cerebrais, entre aspas, mas não é para que todo mundo se alarme e passe a evitar as frituras. São fatores que têm sido estudados, mas que não é definido como fatores carcinogênicos. Vamos falar do fator genético agora? Sim. Qual a importância, então, de saber o histórico familiar e, quando buscar um especialista, contar isso para ele, dar esse relato dos problemas familiares para que o melhor procedimento aí seja adotado? Claro. O fator genético ele é muito prevalente, ele está presente na maioria dos casos, então, dos pacientes que a gente recebe no consultório com tumor cerebral, que são submetidos à cirurgia, a maioria deles tem um fator genético que não é bem determinado. Então, não existe uma regra, uma orientação geral a ser feita para a população na qual os seus familiares desenvolvem muito. Porém, sempre numa família que tem um histórico familiar muito forte, pais, avós, irmãos, é importante que o paciente fique atento e sempre faça um check-up anualmente e procure um médico assim que aparecer um sintoma. Seja qual for o tumor familiar,
Então pode ser em qualquer outra parte do corpo. Em qualquer parte do corpo é importante fazer essa investigação e sempre estar atento. Tá. Como é que uma pessoa que hoje é saudável deve fazer esse acompanhamento neurológico? Porque não é muito comum as pessoas procurarem um neurologista, né? Sim. Não está indicado um paciente que tem um histórico familiar a procurar um neurologista para fazer um check-up. Ele deve fazer as suas análises clínicas, um acompanhamento cardiológico e, caso alguma queixa apareça, alguma alteração surja, ele referir ao seu clínico para direcionar ao especialista. Não há necessidade de todos os pacientes ou todo mundo procurar um neurologista para fazer um check-up anual para prevenir o surgimento de um câncer ou diagnosticar antes do surgimento de um sintoma. Então, o mais importante é ter um clínico, fazer esse acompanhamento, fazer o seu check-up anual, avaliação cardiológica e referir a este profissional todas as suas alterações que possam estar surgindo. Agora, eu vou perguntar do desenvolvimento do tumor, mas eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa, ou de tumor para tumor, ou um crescimento mais acelerado ou mais devagar, até para relacionar isso com sintomas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o desenvolvimento do tumor, ele ocorre porque há uma multiplicação das células cancerígenas de uma forma acelerada e descontrolada. Ou seja, uma célula que se multiplicava numa velocidade X, ela passa a se multiplicar numa velocidade 10, 50, 100 vezes o normal. Então, há uma hiperproliferação dessas células. Quanto mais maligno é o tumor, mais rápido ele vai se desenvolver. A gente não sabe o porquê que essa célula começa a se desenvolver de uma forma tão acelerada, mas é diagnosticado uma mutação genética na maioria das vezes. Essas mutações, elas podem ser diagnosticadas por alguns marcadores que, em casos específicos, são solicitados pelo médico especialista. Então, uma multiplicação das células por uma mutação desta célula ocorre de forma acelerada, enquanto que um tumor maligno, essa multiplicação vai ocorrer numa velocidade altíssima, enquanto que num tumor benigno, o seu crescimento é lento e muitas vezes leva anos para que haja um crescimento significativo. Tá certo. Doutor Lucas, vamos atender uma ligação? Vamos. Quem quer falar com a gente é a Romélia, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Boa tarde, Romélia, tudo bem? Boa tarde, minha amada. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado aqui para a gente participar do programa. Viu? Você tem pergunta para o doutor? Tem sim, minha filha. Eu gostaria de saber do doutor que eu sinto uma dor de cabeça há muito tempo mesmo. E tem uma parte na minha cabeça que eu aperto, eu sinto dor. E tem um esquecimento fora do normal. E também essa dor de cabeça, ela vai e volta sem medicamento nenhum. Às vezes eu durmo e acordo com dor de cabeça. E não tomo analgésico nenhum, não tomo nada, ela melhora. Aí depois torna a voltar. E o que tem me preocupado é esse esquecimento que já está fora do normal para mim e essa dor. E quando eu coloco a mão sobre assim, a minha cabeça, eu sinto um local dolorido. Tá certo. Doutor, você tem alguma pergunta para fazer para a Romélia ou dá para responder com essas informações? Não, já podemos responder. A senhora deve procurar um neurologista para investigar melhor o seu caso, porém a sua queixa ela não é típica de um tumor cerebral. É muito mais possível que seja uma enxaqueca simples. A enxaqueca ela tem essa característica, ela vai e volta, tá? E em muitos pacientes você fazer a compressão, principalmente de um local, numa região do crânio, faz com que melhore essa dor de cabeça. A questão da perda de memória me parece muito mais
uma evolução do envelhecimento do paciente. Não tem uma relação exata com os tumores cerebrais e as queixas são muito vagas. Então, não me assusta a queixa dessa telespectadora e eu acredito que deve ser uma enxaqueca associada a uma perda de memória normal do dia a dia, do estresse do cotidiano. Minha sugestão é que ela fique calma, tranquila, porque a possibilidade de ser um tumor cerebral é mínima, mas é muito importante que ela procure um neurologista para que faça a sua avaliação. E caso seja alguma coisa mais grave, será encaminhado a um neurocirurgião para fazer o seu tratamento adequado. Obrigada, então, Romélia, que participou aqui com a gente ao vivo, falando do Rio de Janeiro. Doutor, agora colocar a mão na cabeça e sentir a cabeça dolorida é uma queixa comum? Ela é muito comum de pacientes com enxaqueca. Tá? A queixa da enxaqueca é uma dor hemicraniana pulsátil. Então, fazer a compressão, principalmente da artéria temporal, que fica aqui na região das têmporas, faz com que muitos pacientes melhorem. Existe até o tratamento com acupuntura, que é sabido já que faz um benefício grande para os pacientes com quadro enxaquecoso. Então, não tem relação com os tumores cerebrais. Então, se for um tumor cerebral, o paciente não vai melhorar fazendo uma massagem ou fazendo a compressão de uma região do crânio. Ela falou aí de uma perda de memória. Então, a perda de memória não está relacionada ao tumor cerebral? Geralmente não. Tá. Só se ele tiver uma localização muito atípica e muito localizado no sistema límbico da memória, que vai gerar apenas um déficit de memória. Seria algo raríssimo. Tá. Agora, é claro que é uma coisa que ninguém gosta de ter, né? Então, perder a memória é uma coisa que incomoda as pessoas. Como é que faz para exercitar o cérebro de maneira a demorar mais para perder ou nem perder? A gente sempre orienta todos os pacientes, né, que tenham uma vida social ativa, que tenham amigos, que participem, que saiam de casa, né, e que, principalmente conforme os anos vão passando, após a aposentadoria, que não fiquem mais parados e continuem com o cérebro ativo, realizando leituras, exercícios de memória, principalmente jogos, palavras cruzadas e a prática de atividade física. Então, tudo isso faz com que o paciente desenvolva e melhore a sua capacidade de memorização. Junto com isso, evitar o estresse, que é um fator prejudicial e que faz com que os pacientes percam muito a memória e acabem se esquecendo pelo nervosismo e pelo estresse do dia a dia mesmo. Tá, uma última pergunta então, antes da gente ir para o intervalo. O paciente chega com os sintomas, com a queixa, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele tem que ser feito por, inicialmente, uma avaliação clínica, uma fraqueza, uma alteração de reflexo e, posteriormente, um exame de imagem. Tá, então, nem sempre a pessoa vai chegar ao consultório achando que está com tumor cerebral que vai ser pedido esse exame. Nem sempre. Tá. Tem que ser avaliado para aí sim, havendo a indicação, com a queixa do doente, realizar um exame. Dois exames podem dar o diagnóstico, uma tomografia ou uma ressonância. A ressonância é um exame muito mais caro, porém ele é muito mais moderno e muito mais preciso no diagnóstico de um tumor cerebral. Tá. Vou querer saber então o que a tomografia e a ressonância vão mostrar para o médico, né? E a partir daí se tem a ver a localização do tumor com as perdas motoras, por exemplo, ou sintomas que a pessoa apresenta. Vamos para o intervalo agora rapidinho? No próximo bloco, o Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, continua aqui comigo, está tirando as nossas dúvidas sobre tumores cerebrais. A gente volta já já, aproveita, pega o telefone e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, a gente volta já já. Nós estamos de volta. Eu aproveito para agradecer a loja Que Me Veste. Hoje eu estou de Lily Davis para saber mais informações, ver os modelos. Tem uma loja virtual também. Você acessa o site www.lilydavis.com.br.
Olha só, o programa de hoje está falando sobre tumores cerebrais. Quem está aqui hoje é o Dr. Lucas Vasconcelos, está tirando todas as nossas dúvidas e tem pergunta dos telespectadores. Eu vou passar o telefone de novo. Você que está em casa já sabe, tem dúvidas, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Dr. Lucas, a Alessandra de São Paulo ligou para cá, deixou a pergunta dela. Ela disse que teve um condrossarcoma. Fez a cirurgia para retirada do tumor e continua sentindo dores de cabeça. Agora, ela diz que vai fazer uma radiocirurgia. Quer saber se vai melhorar essa dor. Sim. O condrossarcoma ele é um tumor nas células cartilaginosas, os condrócitos, e sua localização é uma localização difícil. Muitas vezes na base do crânio, em locais de difícil acesso. Pelo que ela disse, ela fez a cirurgia e provavelmente não foi suficiente para a retirada de todo o tumor. Então é preciso fazer uma complementação com uma radiocirurgia. O que é essa radiocirurgia? A radiocirurgia é uma cirurgia no qual você faz, entre aspas, a coagulação, a morte dessas células através de irradiação. Então, existe o Gamma Knife, vários aparelhos que fazem a irradiação desse tumor e a coagulação deles sem a necessidade de abertura do crânio, com uma cirurgia aberta. Tá. Então, ele vai complementar um tratamento cirúrgico e tentar controlar os sintomas, como a dor de cabeça e o crescimento exagerado desse tumor. Então, a possibilidade com a radiocirurgia de melhorar a dor de cabeça existe. E muitos pacientes melhoram, porém não é uma certeza que essa queixa de dor de cabeça vá melhorar com a radioterapia, mas existe uma grande possibilidade de melhora. Quando é que há a necessidade de fazer essa cirurgia aberta ou não? Depende muito da localização e do tamanho do tumor. A radiocirurgia ela está indicada para tumores pequenos com uma localização profunda no qual um acesso cirúrgico, um acesso através de uma abertura do crânio pode gerar um comprometimento ou uma lesão que piore a condição clínica do doente. Então, a gente tem sempre o objetivo de fazer uma cirurgia para o doente melhorar. Então, dependendo do local, se ele é muito profundo e se ele está num local com alto índice de risco, de morbidade, e ele tem um volume pequeno, opta-se pela radiocirurgia. Então, o que é avaliado, na verdade, é o benefício contra o risco, é isso? Isso. Tá. Outra pergunta, agora é a Alexandra de São Paulo. Ela tem dores de cabeça sempre à noite. Quer saber se isso pode ser um indício de tumor no cérebro? Tem que ser avaliado. Se for uma dor de cabeça atípica, por exemplo, uma dor de cabeça que faça o paciente acordar à noite e já há muito tempo sem a melhora clínica, há necessidade de procurar um neurologista. Então, eu aconselho essa telespectadora que procure um neurologista para fazer uma investigação e uma avaliação clínica quanto à sua queixa, porque uma cefaleia noturna é uma cefaleia geralmente atípica, né, e precisa ser investigada. Tá. A Cirlei de São Paulo diz que está com dor de cabeça há mais de 20 dias. Pode ser um sinal. É difícil avaliar assim, sem saber um outro sintoma, né? É difícil. Existem quadros de enxaqueca, no qual os pacientes referem dor de cabeça prolongada, mas apenas uma dor de cabeça há 20 dias não é um diagnóstico de um tumor cerebral. Porém, um paciente que está com uma queixa tão importante e que não melhora a analgésico simples ou ao tratamento, tem que ser investigada e tem que obrigatoriamente passar por um neurologista para ser investigada. Tá. A Cleide de Minas Gerais operou de um tumor cerebral há 1 ano e tem dores de cabeça agora. Ela quer saber se o tumor pode voltar. Sim, os tumores podem recidivar, né? É uma possibilidade dependendo do tipo do tumor. Se é um tumor benigno com um baixo índice de proliferação, de crescimento, geralmente a cirurgia é curativa.
Porém, existem tumores nos quais a célula pode voltar no mesmo lugar ou em outro local, e a queixa de uma dor de cabeça no pós-operatório de um tumor cerebral tem que ser investigada e tem que ser avaliada pelo médico cirurgião. Essa recidiva se dá por quê? Muitas vezes, a ressecção, isso no caso de um tumor primário, ela não pode ser feita da sua forma completa, né? E as células são microscópicas, então a gente não tem a noção exata, com precisão, do limite de um tumor cerebral. Então, muitas vezes você chega na borda de um tumor, você faz a ressecção com uma margem de segurança para evitar a manutenção de células cancerígenas no tecido, mas, por ser microscópico, podem ficar células aderidas e esse tumor pode voltar a crescer no mesmo local. Já se é um caso de uma metástase cerebral, pode ser um mau controle do tumor primário. Então, um tumor de pulmão que está se desenvolvendo e não melhorou, você faz a retirada da metástase e pode, depois de um curto período de tempo, desenvolver um novo processo expansivo, um novo tumor em outro local, porque o tumor primário continua embolizando e enviando células tumorais para o cérebro. Tá. Então explica pra gente, uma vez que a pessoa foi diagnosticada com tumor cerebral, fez a cirurgia, qual deve ser o acompanhamento dela? Sim. Inicialmente, um acompanhamento rotineiro, né, com uma frequência alta junto ao neurocirurgião, né? E, dependendo do diagnóstico, esse paciente é encaminhado para o oncologista. Se é um tumor benigno, diagnosticado pelo anatomopatológico e sabido que ele não vai haver uma evolução e não é necessário fazer uma complementação, e eu digo complementação é uma quimioterapia ou uma radiocirurgia. Porque pode ser necessário, é isso? Pode ser necessário dependendo do tipo. Tá. Se é um tumor maligno, esse paciente tem que ser avaliado rotineiramente pelo neurocirurgião e encaminhado para um oncologista. O oncologista é o médico que vai determinar qual o melhor tipo de quimioterapia e qual o melhor tipo de radiocirurgia e se há necessidade de um ou do outro. E, muitas vezes, dos dois simultaneamente. Tá. Agora, o senhor disse, então, do tumor benigno e do maligno. Como é que se sabe isso? Há características, né? Então, quando o paciente vem com uma queixa atípica e é realizado um exame de imagem, a gente já tem a ideia, com a ressonância magnética principalmente, se é um tumor benigno e se é um tumor maligno. Pela característica da imagem, né, você já sabe o tipo de tumor que provavelmente o paciente apresenta. E também, muito importante, a história clínica dele. É um paciente que operou um câncer de mama e tem uma imagem característica de uma metástase cerebral, que é uma imagem arredondada, com uma captação de contraste anelar, ou seja, uma captação de contraste muito evidente nas bordas, com um conteúdo necrótico. Você já sabe que é uma metástase cerebral e provavelmente uma metástase cerebral de um câncer de mama, de um câncer de pulmão ou de um melanoma. Você faz a cirurgia, havendo a indicação ou não desse procedimento. Este fragmento que é retirado do cérebro do paciente é enviado para um laboratório que faz análises anatomopatológicas. E este profissional, um neuropatologista, vai avaliar a lâmina e dar o diagnóstico através das colorações da característica das células que estão crescendo ali no tumor. Tá, mas aí para ter acesso a essa célula, então o diagnóstico da imagem já vai falar se é preciso fazer a retirada desse tumor ou não. Sim. Tá. Muitas vezes, isso é muito interessante e precisa ser dito, há uma dúvida quanto ao diagnóstico. Então, você não sabe se é uma infecção, se é um abscesso, se é um tumor cerebral, se é um tumor benigno, se é um tumor maligno. E você lança a mão da chamada biópsia cerebral, que é um procedimento minimamente invasivo, no qual você pode fazer com o paciente acordado e, através de um pequeno furo no crânio, você, através de um arco de estereotaxia,
você sabe milimetricamente onde você consegue, onde você quer ir e o local exato milimétrico que você consegue retirar um fragmento e dar o diagnóstico. Então, dependendo da localização, você faz uma biópsia para ter o diagnóstico e saber qual o melhor tratamento a ser feito. Eu tenho um exemplo que ocorreu comigo o mês passado, uma menina de 14 anos que desenvolveu uma fraqueza num lado do corpo. Ela tinha uma imagem que gerava dúvida quanto ao diagnóstico. Será que ela teve um derrame? Será que ela estava desenvolvendo um tumor cerebral? Ficamos em dúvida, o neuroradiologista também estava em dúvida. Optamos por fazer uma biópsia estereotática da lesão para chegar ao diagnóstico. Porque se fosse um derrame, um AVC, nada seria feito, acompanharíamos o caso. Agora, se fosse um tumor cerebral, teríamos que abordar e, apesar da localização difícil nas vias motoras, tínhamos que ser agressivo e retirar essa lesão. Então, fizemos uma biópsia, era um tumor maligno e optamos por correr todo o risco de retirar um tumor da área motora. E realizamos a retirada do tumor. A paciente melhorou dos déficits, mas foi um momento de estresse e de risco para o paciente. Então, muitas vezes a gente faz uma biópsia antes de partir para uma cirurgia aberta. Tá. Agora, quais são os efeitos colaterais ou quais são as sequelas, então, da pessoa que faz uma cirurgia como essa tão delicada que o senhor contou agora? Sim. É muito dependente do local do tumor cerebral. Mas a maioria dos pacientes que realizam a cirurgia, eles não pioram clinicamente. Então, eles não têm uma sequela com o tratamento cirúrgico. Tá. O que pode ter é um paciente chegar já com um déficit motor e, apesar da cirurgia, ele permanecer com um déficit motor. Tá? Mas eu acredito que o maior risco do tratamento cirúrgico é uma perda de força muscular, geralmente de um lado do corpo, né, uma fraqueza ou mesmo uma hemiplegia, e alterações na fala, porque muitos tumores estão localizados na área da fala. Né? Mas, para tranquilizar a população, a maioria dos tumores são realizados, as cirurgias são realizadas e o paciente evolui sem déficit algum e com uma melhora clínica completa e muitas vezes com a cura. Tá? Mas, mesmo tumores agressivos, sempre tomamos uma conduta muito conservadora, pensando sempre na qualidade de vida do doente. A gente não quer fazer uma cirurgia que gere uma sequela e que gere uma piora clínica para o paciente. Tá, são esses exames de imagem, então, que a gente estava conversando, que vão dizer onde está o tumor, enfim. Sim. Agora, depende também do tamanho dele, para você saber se vai ser uma cirurgia aberta ou não? Sim. Muitos tumores, eles têm um tamanho muito pequeno e você opta pela característica dele por observar e não fazer nada. Então, isso é uma coisa que pode gerar uma certa ansiedade, uma dúvida, então, nas pessoas, quando o médico diz que tudo bem, vamos continuar observando isso. Até porque é muito difícil a pessoa continuar acompanhando esse tumor, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação no consultório de uma paciente que eu já estou acompanhando há 2 anos com um tumor benigno numa região muito vascularizada, no qual o procedimento é de altíssimo risco. E ela me ligou hoje no consultório querendo ser operada. Doutor, eu estou nervosa porque eu tenho um tumor cerebral e eu quero operar. Mas eu respondi para ela que não, que a localização é muito difícil e o tipo de tumor é um tumor benigno, que não vale a pena correr o risco e fazer um tratamento cirúrgico e expor a um risco de vida ou uma sequela motora. Tá. Agora, ainda que seja um tumor benigno, se ele cresce, o tumor benigno também cresce? Também cresce. Tá. Porém, os tumores benignos, eles têm uma taxa de multiplicação, de desenvolvimento muito baixa. Tá. E no qual o crescimento pode demorar 20, 30 anos. Então, você sabe que é um tumor benigno numa paciente de 70 anos, que vai demorar 30 anos para se desenvolver, você não vai fazer a cirurgia, porque o paciente tem uma sobrevida menor do que a taxa de crescimento de um tumor. Tá, e aí
Ao passo que esse tumor, mesmo benigno, se desenvolve, ele vai lesando o cérebro, é isso? Ele tende a ir lesando, mas enquanto não gera um risco para o doente, está numa área que não vai gerar uma sequela, a gente não opera, a gente opta pelo acompanhamento. Tá, os riscos da cirurgia, quais são? Toda cirurgia existe seus riscos e eles estão muito envolvidos com a sua localização e o seu tamanho. Mas, de forma geral, sempre é importante passar para o doente. É uma anestesia geral, ele tem um risco de ter uma complicação anestésica, ter uma parada cardíaca e vir a falecer por sequelas ou consequência desses medicamentos. Pode haver um sangramento excessivo, pode haver uma infecção, pode haver um déficit motor. Então, são as sequelas básicas que os tumores desenvolvem. Além de complicações clínicas pós-operatórias, como maior risco de infecções, de urina, de pulmão, um alto risco de desenvolvimento de acúmulo de líquido no cérebro, a chamada hidrocefalia, e ser necessário uma nova cirurgia mais para frente. Então, é uma doença difícil, que possui um alto índice de complicações e que tem que ser acompanhada de perto por um especialista neurocirurgião num hospital adequado, que tem uma estrutura, porque é uma cirurgia de altíssima complexidade e principalmente por especialistas titulados e com capacidade e experiência para realizar tal procedimento. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Vou passar os contatos do doutor, então. 0 operadora 11 2385 5155. O doutor também tem um site www.lucasvasconcelos.com.br. Lembrando que Vasconcelos tem 2 L's. Doutor, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar, então, que a gente está encerrando o programa e falar que hoje tem novidade na tela da RIT. Estreia hoje o programa Revista do Campo. Se você está interessado aos assuntos da terra, agronegócio, agricultura, pecuária, as tradições também do Brasil todo, enfim. O programa vai ter meia hora de duração, estreia hoje, às 8 horas da noite. Você não pode perder, você que se interessa aí por esses assuntos, então não perca. O programa está muito bem conduzido, tem equipes de reportagem espalhadas pelo Brasil inteiro. O programa também vai contar com entrevistas. Das 8 às 8h30 da noite, a partir de hoje, de segunda a sexta, você tem encontro marcado, então, com o Revista do Campo. Não perca. Obrigada pela sua participação, pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.